É isso aí. Agora vamos falar com a Niobe Cunha. Niobe, você vai falar hoje com a gente sobre as perspectivas na política para 2018. E aí eu estava ouvindo, eu adoro ouvir música à noite, assim, enquanto estou escrevendo, lendo e tal. Fico ouvindo. Aí entrou no meu playlist lá uma música de Cazuza, e ele fala: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Eu digo, será que é isso que Niobe vai falar amanhã? Um museu de grandes novidades. Niobe, diga aí, Niobe. Wellington, é impossível falar sobre perspectivas sem falar do dia 24, né? Assim, tudo que envolve o desenrolar desse próximo ano tem a ver com o que vai acontecer no dia 24. E aí, quando eu pensei em falar sobre esse tema, eu fiquei pensando em fazer um exercício com as duas possibilidades, né? A possibilidade que a gente já sabe, né, que é o desenrolar do golpe, né, que a gente chama de golpe, que é a condenação do presidente. E aí eu não arriscaria dizer qual vai ser o placar, mas, sei lá, torço para que seja pelo menos 2-1, mas eu não arriscaria dizer. Mas eu gostaria de também fazer um exercício de que a gente uma hora acorde, um dia de manhã, e tudo se inverta e, de repente, os desembargadores façam uma análise técnica dessa acusação contra o Lula e ele seja inocentado. E eu achei mais interessante pensar nessa perspectiva. Você imagina, Wellington, todo mundo que está esperando a condenação do Lula, se deparar com ele inocentado, quanta coisa vai mudar nesse país em termos de eleição, em termos de perspectiva, em termos de concorrente. A gente está vendo que a oposição está desesperada. Uma hora o Luciano Huck outra hora o Luciano Huck não é. Uma hora eles fazem uma pesquisa com o Lula, outra hora pesquisa sem o Lula. Você imagina o que seria acordar e dar de cara com o Lula participando dessa corrida? Ia ser bem gostoso, né? E pode ser também, pode ser. Eu não descarto essa possibilidade, embora ela seja muito remota, porque a gente está sob golpe, a gente sabe disso, e não é bom a gente se iludir. Mas é bom a gente imaginar essa hipótese. Por quê? Porque depende também da gente. Eu acho que as coisas não estão só na mão dos desembargadores. E aí é que eu faço a minha análise. A gente tem responsabilidade, a gente não pode entregar o país nas mãos de 4 desembargadores, como sabiamente falou o embaixador Samuel agora há pouco. O país é nosso, o país não pode ser dessas 4 pessoas. 5 com o Moro, né? Ou, sei lá, 6, 7 com o MPF. Então, é importante que a gente tome pela mão essa perspectiva de que o país é nosso, que a gente tem voz ativa sim, que a gente está sob golpe, mas que a gente tem voz ativa, que a nossa vontade pode prevalecer, que é importante que a gente mostre a cara. Com certeza, Niobe. Niobe, eu vou... Desculpa. Não, desculpe, eu que lhe interrompi. É porque Não. Porque aqui é um bate-papo, você é nossa comentarista, e aí a gente tem essa licença, né, para poder pedir um tempinho. O Rômulo está querendo. Claro. O Rômulo também está querendo falar com você. Pois não, Rômulo? Niobe, isso que você falou desse sonho de acordar no dia 25 com Lula inocentado, a gente sabe que é difícil, porque são pressões, mas talvez reste alguma esperança. Que ele seja absolvido por um 2-1 em favor do presidente Lula, em vez de ser um 2-1 contra, um 2-1 a favor. Por quê? O desembargador lá, que é o relator, que é o homem do Moro, o homem que diminuiu a pena do Eduardo Cunha, é o relator João Pedro Gebran Neto. Tem outro que pode divergir, que está sofrendo a maior pressão da grande mídia, que é o desembargador de sobrenome Lau, não lembro agora o primeiro nome dele. Mas há um outro desembargador, que é o Leandro Poulsen, que é o revisor. E aí eu recebi um relato dias atrás. Ele é um acadêmico, ele dá aula na faculdade.
E saiba você, Niobe, e você também, Wellington, que ele, na sala de aula, recebeu da mão dos seus alunos um documento com todas as provas que foram ignoradas no processo fajuto que o Sérgio Moro mandou para lá. Então, as revelações do Tacla Duran, os documentos que a Justiça não autoriza que conste do processo do presidente Lula, os alunos entregaram para o desembargador Leandro Poulsen, fazendo questão de fazer isso publicamente na sala de aula. Então, ele sabe que para sua biografia, para o resto da vida, vai ter que encarar os alunos que estão perfeitamente conscientes do que está se passando. Então, essa pessoa que estava lá presencialmente, uma aluna, me mandou essa informação e falou isso: olha, talvez, né, quem sabe a gente consiga um 2-1, porque ele é um acadêmico que deve se preocupar com a sua biografia e com ter que encarar e olhar nos olhos dos seus alunos para o resto da vida. Então, vamos ficar com o dedo cruzado, torcendo aí, Niobe. Olha que informação incrível, né? Informação incrível. Me animou ainda mais a sonhar com esse dia 25. 24. Que é aniversário de São Paulo e aniversário de 60 certo. anos de casamento dos meus pais. Entendi, o 25 porque é o pós-24. Entendi agora seu pensamento. É porque você pensa à frente. Eu tava... tá vendo aí? Continua, Niobe. Não, mas adorei essa interferência aí do Rômulo de saber disso. É uma informação importante, porque eu só vejo esse país possível e viável se houver mobilização. Sem rua, esse país não existe. Independente de Lula concorrer ou não. Porque Lula concorrendo, a gente também vai sofrer pressão. Extrapolando esse exercício, vamos fazer um exercício de Lula ganhar uma eleição. Ganhar a eleição em outubro, em primeiro turno, que seja. Como é que Lula vai assumir diante desse cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, né? Então, o que vai ser preciso? E é nisso que eu só vejo a possibilidade da gente se unir mesmo. Eu vejo que a gente precisa muito dessa força da rua, de mostrar a cara do povo, do que o povo quer. As caravanas do Lula, que a imprensa ignorou, elas mostraram exatamente o que é a força do querer das pessoas. Eu acho que é isso que vai impor a nossa cidadania. Caso esse meu sonho não acontecesse, qual a frustração de a gente ter saído às ruas e brigado por aquilo que é nosso direito? Acho que nenhuma. A frustração, na verdade, ela está sendo alimentada pelas ghost news, né? Eles estão alimentando que a gente se frustre ali na frente. O que eu estou querendo dizer é que é uma coisa que eu presenciei no processo do impeachment, golpe da presidenta Dilma, que é não se deixar abater. Seja qual for o resultado, eu acho que a gente tem que estar forte. E eu acho que é isso, o que eu estou vendo de perspectiva é isso. A gente precisa se alimentar de boas informações como essa que o Rômulo trouxe. A gente tem que se alimentar disso e não de resultado em si. É lógico que todos queremos que um resultado, mas o resultado em si, ele não vai... Ele nem vai ter muita validade se a gente não estiver ali ao lado, na luta, mostrando a nossa cara e o nosso querer, né? Democracia, Wellington, não é a gente ir de 4 em 4 anos depositar voto na urna. Né? Democracia é uma coisa que a gente tem que viver todo dia, mesmo quando ela nos é tomada como ela foi. Né? Tomada à força, tomada na mão grande. A gente não pode esperar a urna para exercer o nosso poder democrático. O nosso poder democrático é todo dia nas escolhas que a gente faz, daquilo que a gente lê, como que a gente lê os jornais ou assiste os telejornais, qual a nossa postura diante daquilo que a gente está ouvindo, onde que a gente vai buscar notícia e o que a gente faz, como é que a gente digere essas notícias.
A gente não precisa ser acadêmico, a gente não precisa ser conhecedor. Eu sou uma comentarista, eu não sou uma analista política, eu gosto do assunto política. E aí eu vou buscar as coisas com as pessoas que eu vejo que tem conteúdo. E é isso que eu desejo como perspectiva para todo mundo. Maravilha. É mais um desejo do que uma perspectiva. Olha, Niobe, só para encerrar aí a sua participação, já vou lhe dar até uma notícia que vai ser, inclusive, um dos assuntos que eu vou conversar aqui com o Rômulus. Serão lançados, a partir de sábado, dia 13, comitês pela cidadania em todo o Brasil. Nos municípios, isso mesmo. Comitês, sim, certo? Contato, aquilo que eu falei aqui em vários programas. Porque Fernando Henrique Cardoso, que não entende de povo, mas ele tem mídia, né? E aí o que ele fala ganha repercussão, e a mídia que adora as baboseiras que ele fala, ou a mídia manda ele falar as baboseiras para que ele tenha, e ele se submete a isso, porque ele virou isso aí, não é? Um entulho. E ele fala, porque a classe média, nós devemos lutar pela classe média. Aí foi o PT todo. Aliás, todos os partidos progressistas mergulharam nessa bobagem de que tem que conquistar a classe média. E muita gente, inclusive, que estava no governo na época de Lula e Dilma, acreditando que realmente tinha sido formada uma classe média, confundiram dignidade, direito de comer, com luxo, confundiram consumo com cidadania. E aí deu no que deu. Não é? A primeira crise, crise inclusive forjada aí pelos empresários nacionais e internacionais, e que desestabilizaram Dilma no seu primeiro ano do segundo mandato, e essa crise fez com que toda a narrativa de que o Brasil estava no caos e etc. e tal, grudasse na cabeça das pessoas, e foi exatamente essa classe média, que é igual a biruta de aeroporto, vai para onde o vento sopra, né? Que foi para as ruas, para a Avenida Paulista, criando aquilo que eu chamo de antarelos, que são as antas de amarelo. Mas esses comitês nascem para dialogar com o povo, o povão, aquele povo que o PSDB e a Globo considera massa fedorenta, certo? É esse povão que esses comitês nascem para isso. O diálogo com a sociedade, com quem precisa do Estado, porque o Estado não é uma empresa privada. O Estado é para não permitir que os seus cidadãos morram nas calçadas de frio, de fome e estejam aí abandonados. E são esses abandonados, relegados, que nós precisamos resgatar. E são essas pessoas que merecem dignidade e que merecem o nosso apoio. Porque elas não estão nessa situação porque elas não prestam, porque são preguiçosas, como esses canalhas tentam dizer. Elas estão nessa situação porque foram abandonadas pelo Estado. E nós precisamos resgatar a dignidade humana, precisamos resgatar a democracia participativa. Democracia sem povo é coisa da Rede Globo, não existe. Democracia é o povo no poder. É o poder que emana do povo. Então, precisamos apoiar, e eu fui convidado aí, eu não, a equipe aqui do programa, fui convidado para liderar a comunicação desses comitês pela cidadania. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, aceitei, e estamos aí trabalhando estratégias de comunicação, e eu vou pedir a adesão de todo mundo, certo? Ao invés de colar avatar com a bandeirinha da França, porque teve lá um atentado que eles provocaram quando invadiram países, não é? Então, vamos colar o avatar dos comitês da cidadania, não é? Que a Camila aí está fazendo, está preparando, vai ficar muito bonito, já vi a arte, está muito boa. E vamos colar o avatar dos comitês da cidadania, compartilhar, vai ter um grupo, vamos lá tirar fotos de situações constrangedoras de pessoas nas ruas, vamos expor a pobreza, não vamos ter medo, não vamos querer botar pobreza embaixo do tapete, vamos expor a pobreza para constranger esses canalhas que estão roubando os nossos sonhos, roubando os direitos dos brasileiros, e de vermos um Brasil soberano. Niobe, invadir sua praia, conclua aí, vá. Não, sua praia...
invadiu nada. Você completou e você, enfim, ilustrou minhas palavras. Era isso que eu queria dizer, que a perspectiva para 2018 é estarmos unidos, estarmos fortes, é não desanimar com qualquer que seja o resultado, porque muito do resultado vai depender da gente. A gente que vai afiançar qualquer resultado, seja de dia 24 de janeiro, seja das eleições. Nós que vamos afiançar. A gente não pode entregar esse país na mão de 4, 5, 6 cidadãos golpistas. O país é nosso e é assim que a gente tem que perceber o país. Um bom ano para todo mundo. Estou muito feliz com a volta do programa. Eu espero que a gente tenha essa união. Eu estou me sentindo muito amparada quando eu entro no programa, assim, quando eu ouço o programa todo dia. Fez muita falta esse tempo que a gente ficou fora do ar, porque é muito bom ouvir as pessoas que estão engajadas mesmo, e que estão acreditando na mudança, seja ela qual for, a gente está na rua. Um beijo para todo mundo, saravá. Saravá, Nióbio, é o seguinte, olha, antes de você desligar aí, antes de bater o telefone na minha cara, eu vou dizer o seguinte, o prazer é todo nosso. Você traz essa paz que o Rômulo destacou ontem na senadora Lídice da Mata, aquela conversa calminha, tranquila, a gente aqui numa pilha do cacete, ela chega, joga aquela, não é? Aquela coisa zen, a gente fica tranquilaço, e aí a gente reflete até melhor. Rômulo, você quer falar mais um pouquinho? Fala, Rômulo. Eu vou só repetir que eu já falei aqui, minha tia querida, amo ela, mas a gente tem divergências profundas sobre política. Ela foi lá vestida de amarelo naquelas passeatas na orla do Rio de Janeiro. Ela fala que ela só vê o programa e só lê meus artigos por saudade do sobrinho. Mas você vê que esse jeito sereno de falar, ele é importantíssimo para ultrapassar, porque a gente tem os dois lados, né, muito aguerridos, não sei o quê, e a gente acaba que a gente só fala para os nossos, né, a gente que fala dessa maneira. Agora, pessoas como a Nióbie, ela fala, a pessoa que eu mais gosto de ouvir no programa é a Nióbie Cunha. Eu imagino que, não só por causa do conteúdo da Nióbie, mas principalmente porque a Nióbie nunca, presta atenção, ela nunca vem querendo dar lição, ela sempre chama para uma reflexão. Ela fala, gente, eu vi isso aqui, e aí eu pensei tal coisa. Ela convida a reflexão, então ela não vem com dogmatismo. E ela não chega com 4 pedras na mão, ela fala calma. Então ela consegue ultrapassar aquela armadura da pessoa do outro lado, petralha, né? E aí a gente já fala, a minha preferida do programa é a Nióbie. Então, importantíssimo, é um privilégio nosso contar com o Nióbie Cunha aqui toda quinta-feira.